amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Amém? Graças a Deus, oremos. Senhor, mesmo Pai, eterno e glorioso Deus, Senhor, está lida a Tua palavra, Senhor, está lida, Senhor, aquela palavra, Senhor, que eu creio que já adentrou o coração dos Teus filhos. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, Senhor, que o Senhor venha agora, Pai, transformando a cada espírito, abrindo a mente e coração de cada filho Teu aqui esta noite. Pai, que nós venhamos sair transbordando do Teu Espírito, Pai, que nós possamos, Pai, alcançar, Pai, todo o nosso potencial como os filhos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, esta noite nós queremos mergulhar em mais fundo contigo, Pai, nós abrimos mão, Senhor, de cada coisa que não provém de Ti, Senhor, Pai, tudo que venha da carne, Pai, arranca agora, Senhor, pois nós queremos somente a Ti, Deus, em nome do Teu Filho Jesus, Pai, que o Senhor venha essa noite fazer o Teu querer sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus, amém? Glórias a Deus, vamos lá. Quem é ou o que é o Espírito Santo? Quem é ou o que é o Espírito Santo? Eu separei 3 pontos em cima disso. Quem é ou o que é o Espírito Santo? E o primeiro é aquele que foi deixado a nós. O Espírito Santo é aquele que foi deixado a nós. E aqui onde lemos em João, Jesus, ele já ressuscitado ali em meio à transfiguração dele, onde ele está subindo para o Pai, voltando. Ele comunica aos discípulos que deixaria o Espírito Santo conosco, o ajudador, aquele que é conselheiro, aquele que nos ajuda no dia a dia. E algo muito interessante, que se pararmos para ver, somente nesse verso que nós lemos do 15 ao 21, existem muitas coisas que nós podemos entender e formas diferentes que nós podemos entender. Primeiro, que só pode receber o Espírito aquele que confessar o Senhor como o único e suficiente Salvador. Não tem como alguém que não conhece ter o Espírito Santo. O Senhor é poderoso para fazer N coisas, mas o primeiro passo sempre vai depender de nós. Assim como diz em Romanos, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Amém? Então o Senhor está nos dizendo, o primeiro passo é teu. Ele está à nossa espera. O que nós devemos fazer? Em meio a situações, assim como foi dito. Cara, eu até comentei com o Gabriel. Como que prega? Como que ministra? Com um testemunho desse, com uma dinâmica dessa? Vai ser meio difícil. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. E o primeiro passo sempre terá de ser o nosso passo. O Senhor já está à nossa espera, pois nós fomos gerados nele. Nós fomos criados nele. E desde antes da criação do mundo, Ele já sonhava conosco. Ele conhece nossos pensamentos, Ele destrincha tudo que nós venhamos a fazer e pensamos. Ele nos conhece. Mas Ele espera de nós um posicionamento. Com Paulo foi assim, com Pedro foi assim, com João Batista foi assim. Conosco não vai ser diferente. O que os discípulos tinham de diferente de mim e de você? Eles eram de carne, eles sangravam. Eles andavam, se cansavam, choravam, ficavam bravos. Mas mesmo assim eles tiveram o posicionamento de buscar ao Senhor Jesus naquele momento e segui-lo. E não é fácil. Quantas vezes nós vemos na Bíblia as dúvidas que eles tinham, as discussões que existiram. E por que nós achamos que eles são santos? E eles foram, nossa, meu Deus, realmente, eles foram porque eles tomaram um posicionamento de seguir Cristo e viver a vontade de Cristo. Não que nós não tenhamos vivido isso, mas é da maneira que temos vivido isso. Assim como foi dito sobre a constância. Como nós temos vivido, o que nós temos feito. E isso nos leva ao segundo ponto. O Espírito Santo é aquele que nos convence. O Espírito Santo, ele é aquele que sempre está ali. Olha, filho, vai, eu estou contigo.
Pode ir, eu sou com você. Ei, ora lá por aquele rapaz, por aquela moça. Vai lá, pode ir que eu vou te usar. Pois é Ele que nos capacita. Em João 16:8 diz: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim. Alguém aqui já passou por isso? De quando você aceitou Jesus Cristo, você parou para pensar: nossa, eu mudei tal coisa e nem percebi. Vestimenta, linguajar, as palavras que você usa até com as pessoas do seu trabalho, que às vezes aqui na igreja a gente fala a paz do Senhor, irmão, né? Tudo como se fosse formal, tal. E lá no trabalho é tipo outra coisa. Eu conheço muitas pessoas que se dizem cristãs, mas não vivem o que se é escutado. Mas a quem aceitou o Espírito Santo da maneira correta e largou os velhos hábitos, pode perceber, até no trabalho com outras pessoas que não são cristãs, você começa a tratar de maneira diferente. E é isso que o Espírito Santo deseja para você essa noite. Que até nos lugares onde as pessoas não conhecem a Jesus, elas olhem para você e falam: tem alguma coisa diferente nesse daí. Eu quero saber o que tem de diferente nele. Por que ele fala assim? Por que ele age assim? Nossa, como ele ama. Meu Deus, como ele perdoa. Eu não conseguiria fazer isso. Então, o Espírito Santo, ele é aquele que está dia após dia movendo o nosso coração, tocando em nós, em nosso espírito. E a palavra vai nos dizer que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Será que nós temos noção ou conseguimos imaginar o que seriam esses gemidos inexprimíveis? O quão forte deve ser, o quão estrondoso isso deve ser. E é muito legal que tem uma frase interessante, que ela diz: só pecamos tanto, pois não vemos o Espírito Santo. Forte, né? Que nós só pecamos tanto, pois não vemos o Espírito Santo. Imagine você, e creio que já aconteceu com muitos, porque já aconteceu comigo. Você orando pela vida de uma pessoa, a pessoa começa a frequentar a igreja, e você ora, fala: Senhor, toca naquela vida, toca naquela alma, Pai, na família, Senhor, nos atos, em tudo dela. E quando você vai ver no Instagram, em outro lugar, ou você encontra a pessoa está em uma festa, balada, fazendo outras coisas, e você orando por aquela vida. Imagine como o Espírito Santo, ou melhor, como Deus não se sente, vendo que todo amor, todo carinho, todo zelo, todo gozo que Ele tem por nós, nós estamos rejeitando ao praticar o pecado. Se coloque no lugar agora, para pensar sobre isso, reflita. Será que nós gostaríamos de ser chateados da mesma maneira que nós chateamos o Senhor? E eu tenho vivido dia após dia isso, e refletido nisso dia após dia, porque para que eu pudesse hoje estar falando disso para vocês, eu precisei passar, e o Senhor me colocou à prova. E é difícil, irmãos, é difícil. Eu comentei com a minha mãe esses dias, que uma amiga minha, já de longa data, estava vindo na igreja. Os pais dela também são evangélicos, mas não estão frequentando mais. E eu estava ministrando sobre a vida daquela menina, da família. E semanas atrás eu vi um stories no Instagram onde ela estava embalada, enfim, essas coisas. E jovem a gente sabe como é. Não que os adultos não passem, mas jovem o mundo é atrativo. E aquilo ali, meu coração se entristeceu de uma tal maneira. E eu falei: Espírito Santo, eu entrego a Ti a vida dela, a família dela. Mas Senhor, que isso um dia sirva de testemunho para ela contar para muitas outras vidas que eu creio que elas ainda vão alcançar. Por quê?
Quem somos nós para desistir dos nossos irmãos? Se nem mesmo Jesus Cristo, lá naquela cruz, passando por tudo que passou, chicotada, sangrando, crucificado, Ele disse: está consumado. Por amor a mim e a você, e ainda nos deixou o ajudador que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, para que nós venhamos fazer através do nome dEle. É difícil viver nesse mundo de hoje em dia. Nós não sabemos quem é quem, ou o que é o que. E por isso que nós devemos buscar o Espírito e a ajuda dEle, para saber o que falar, na hora que falar e quando falar. E nisso nós entramos nos dons do Espírito. Que às vezes, alguns irmãos, São Pedro aí, conhecidos como Pedro, muito irado, bravo, aquela pessoa que não pode acontecer nada, derrubar um copo, perde a fome. Nossa, você queria ver, nossa, te amo. E é aí que nesses momentos o Senhor começa a trabalhar em nós, o Espírito Santo começa a trabalhar conosco. Em certas situações, quando Ele nos convence de que já não somos nós que devemos agir e fazer. Amém, glória a Deus. E quando o Espírito Santo nos convence que não devemos fazer tal coisa, aquilo que quando nós aceitamos, quando nós não tínhamos Jesus como o único suficiente Salvador e nem o Espírito Santo, nós xingaríamos, ficaríamos bravos e não que isso, não sei o quê. E quando acontece a mesma situação, mas já com o Espírito Santo dentro dos nossos corações e vivendo a vontade dEle, quando esse algo acontece, você tem um posicionamento diferente. E isso que é o mais legal de você viver com Cristo, porque você vê literalmente a diferença que existe entre antes de Jesus e pós Jesus Cristo na sua vida. Irmãos, esta noite nós devemos entender a sua vida, a antiga vida está lá para trás. Devemos olhar para trás? Devemos. Sabe para quê? Olha lá para trás. Lá, lembra daquela sua vida que você vivia. E olha da onde Jesus te tirou. Olha o que Ele fez na sua vida. Olha a família linda que você tem construído. Olha tudo que Ele tem feito, o seu trabalho. Olha tudo isso. Vale a pena viver a vontade de Deus? Eu sei que é difícil todos os dias negarmos a vontade da carne, mas o Espírito Santo entra aí e nós vamos para o nosso terceiro ponto: vivificado pelo Espírito. E em Romanos diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Ou seja, tudo aquilo que nós pensávamos, tudo aquilo que nós fazíamos já não faz mais parte da nossa nova vida. Tudo aquilo que nós queremos fazer, tudo aquilo que nós devemos fazer, é o que o Espírito nos inspira. Então, que nós venhamos todos os dias mergulharmos nesse Espírito Santo. Porque assim como lemos lá em cima, se Ele é o nosso ajudador, assim como foi dito, por que às vezes é a última pessoa para quem nós vamos pedir refúgio, pedir ajuda? Por que é a nossa última opção, sendo que deveria ser a primeira? E assim como foi dito acerca do tempo, mas Ele não me responde, não é no teu tempo nem na tua vontade, mas sim na dele. O Senhor está mandando dizer algo. Existe alguém aqui que tem esperado algo,
mas saiba que Ele é contigo. Saiba que a tua causa não está perdida. Essa luta não vai te derrubar, pois é Ele quem está te guardando e está com a mão sobre você e por debaixo de você, porque é Ele quem guia os teus passos e é Ele que te conduz. Recebe isso daí, eu não sei para quem é. Recebe isso daí. Voltando a ler Romanos. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A vontade dele para nós é boa, perfeita e agradável. E por que ainda assim nós insistimos em dizer: Senhor, é isso mesmo? É o que você quer para mim? Será que eu devo fazer? Será que eu devo ir? Mas irmãos, se é a vontade dele, a palavra diz que é boa, perfeita e agradável, por que nós questionamos ainda? Ou será que nós ainda não aprendemos a ser dependentes dele? Todos esses anos de evangelho. Qual é o evangelho que nós temos vivido? O que nós temos vivido e feito com o Espírito Santo? Nós vemos histórias de avivamentos, de milagres, de curas. Mas por que nós não temos feito isso também? O que eles têm diferente? O mesmo Espírito que tinha em João Batista ali, que estava sobre ele no deserto, é o mesmo que habita dentro de mim, dentro de você. Aqui no Brasil, nada nos impede de sairmos agora aí nessa praça e fazer um culto como tem de segunda-feira do Unity. Nada nos impede. Será que nós seríamos cristãos se estivéssemos numa China, no Japão? Será que nós seríamos cristãos se estivéssemos no Irã, no Iraque da vida? Irmãos, aqui é muito fácil viver. E ainda mesmo assim, existem pessoas se desviando e não fazendo o que o Espírito Santo deseja para nós. É muito fácil você ser cristão aqui no Brasil. Eu não falo nem crente, porque crente até o diabo é. Mas um cristão, assim como Paulo era, que ele queria ir para a direita e Cristo mandava ele ir para a esquerda. Ele ia para a esquerda. Aonde ele passava, ele era preso. Por quê? Porque pregava a palavra do Senhor. E nem isso nós temos aqui no Brasil. Então o que está faltando para nós começarmos um avivamento? O que está faltando para nós começarmos um mover aqui no nosso bairro? É o Espírito Santo que está faltando? É a presença de Deus que está faltando? Ou será que está faltando busca? Será que está faltando mais entrega? A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. E nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Irmãos, é muito forte. Mas nós devemos entender que a partir do momento que nós aceitamos Jesus, a nossa vida tem que virar de cabeça para baixo. Já não é mais João, Gabriel, Cacá, Camila que vive, mas é Cristo quem vive em nós. É o Espírito Santo de Deus que habita e que deseja fazer em mim e em você a vontade dEle. E muitas das vezes nós paramos e pensamos: poxa, eu estava pensando em fazer isso, pô, acho que eu vou fazer, não vai dar nada, depois eu peço perdão. Mas o pior pecado que tem é o voluntário, porque nós sabemos que é errado, sabemos que é pecado, que vai desagradar a Deus, e mesmo assim fazemos. Não é pecado na hora da prática, é também, mas é quando nós começamos a construir ele aqui na nossa mente, quando a gente começa a imaginar. O que a palavra vai nos dizer? Para nós guardarmos o nosso coração. Ué, mas coração é um órgão que bombeia sangue, que faz com que nós estejamos vivos, né?
acima de tudo, guarde o seu coração. Onde tem os sentimentos, pensamentos, dúvidas que não provém de Deus. Então devemos entender que, acima de tudo, devemos blindar a nossa mente. Assim como Jesus fez no deserto. Satanás foi até ele: eu posso te oferecer isso. Ora, se joga daqui. O Senhor, o Pai, vai dar ordem para os anjos aí te buscar. E Jesus só usou a própria palavra de Deus. Será que se hoje, está repreendido em nome de Jesus, se Satanás aparecesse na nossa frente, fizesse essas propostas, como nós reagiríamos? Estaríamos vivificados o suficiente pelo Espírito para responder com a palavra de Deus? Ou nós, na primeira oferta, já, nossa, que legal, eu vou abraçar. Não necessariamente as mesmas ofertas que Jesus fez, mas pode ser um relacionamento indesejado, pode ser uma casa que não vem das mãos do Senhor, um trabalho que não seja que o Senhor deseja. Será que nós abraçaríamos isso e estaríamos dispostos a viver a não vontade de Deus para as nossas vidas? Isso nós só vamos saber se nós buscarmos o Espírito Santo de Deus diariamente, para ouvirmos a voz dele e buscar primeiramente nele as demais coisas lhe serão acrescentadas. Ah, mas João, como eu faço isso? Eu não sei. Quer dizer, sei. Mas o nosso irmão Gabriel vai falar para vocês agora. Amém? Gente, isso foi super ensaiado, assim, tipo, caramba. Peraí, deixa eu só me ajeitar aqui. Quantos estão aprendendo mais sobre o Espírito Santo hoje? Glória a Deus. Então, tinha combinado com o João de falar um pouco sobre como a gente aplica todas essas coisas no dia a dia, né? A gente aprendeu muito sobre todos esses pontos super importantes, aprendemos quem é o Espírito Santo de Deus, aprendemos como ele se move, como ele se comporta em relação a gente, mas e como a gente se comporta, né, em relação a ele. Então a gente tem a constância como esse tópico que a gente vai tratar aqui. E tem um versículo em 2 Tessalonicenses 3:5, onde Paulo diz: ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Então, a constância de Cristo, ela é tratada aqui pelo apóstolo Paulo como uma disciplina que precisa fazer parte da nossa vida. E aqui um contexto geral, né? Cristo, ele é um exemplo perfeito de todas as coisas que a gente pode ter na nossa vida, mas a constância na vida dele foi algo abundante. E aqui a gente está falando sobre a constância de como a gente se relaciona com o Espírito. Mas vamos dar alguns passos para trás. Primeiro, o que é constância, né? Se a gente for no dicionário, a gente encontra alguns significados, e dentre eles aquilo que eu tenho comprometimento em realizar, aquilo em que eu me esforço, aquilo em que eu persevero, aquilo que eu tenho permanência, né? E se a gente for aplicar na nossa vida, e aqui tirando completamente o contexto de religioso, cristão que a gente tem, nossa vida ela é feita de rotina. Quantos aqui tem uma rotina? Temos que ter a rotina, porque senão o nosso dia não funciona. Nosso trabalho não vai para frente. E a nossa rotina do dia a dia, ela permite que a gente acrescente algumas coisas que façam a gente se organizar. Então, vamos supor, eu gosto, sei lá, de ir para academia, fazer exercícios, jogar videogame, qualquer coisa. Essa é uma atividade que eu consigo enxergar uma relação de causa e consequência nela. Então, por que eu sou constante em realizar exercícios físicos? Porque aquilo eu sei que vai me fazer bem,
aquilo eu sei que vai me trazer um benefício de alguma forma, então eu continuo naquela constância, naquela prática, todos os dias ali me esforçando, porque eu tenho essa relação, né, de benefício, né, de causa e consequência. Mas quando a gente fala de constância com Deus, existem 2 pontos, que é primeiro, como a gente enxerga a constância e como a gente aplica ela na nossa vida. Nós não podemos enxergar a constância com Deus, com o Espírito Santo, no nosso relacionamento com Deus, da mesma maneira com que a gente enxerga a constância das coisas da nossa rotina. Por quê? A gente muitas vezes acaba entrando nesse lugar onde a gente já entra na presença de Deus esperando alguma coisa, esperando alguma resposta, esperando que Ele faça, numa posição onde a gente está praticamente entregando uma lista de pedidos para Ele e esperando que algo aconteça em troca. E é exatamente assim que muitas vezes a gente vai se colocando nessa zona e a constância ela acaba indo para o buraco nesse sentido. Por que a gente fala isso? Porque se a gente não enxerga essa diferença, a gente trata da mesma maneira a nossa constância com Deus. E a nossa constância com Deus a gente não pode enxergar dessa forma. Porque a gente não precisa esperar nada além do que Cristo já fez por nós, que é o sacrifício de cruz. Gente, desculpa te dar essa notícia, mas a gente precisa ser grato com toda a nossa vida, com todo o nosso coração, porque Cristo enviou seu único Filho, seu primogênito, para que hoje a gente pudesse ter vida e vida eterna. Glória a Deus. Quantos se alegram por isso? Quantos têm o coração cheio, que transbordam por isso? Então, o que deve nos mover a como lidar com a constância de Deus é pura e simplesmente o prazer de se relacionar com Ele. Deus criou o homem, o plano inicial dele era se relacionar com a gente. Era criar um ambiente onde Ele pudesse vir e falar: meu filho, eu estou aqui com você, eu quero te ouvir, mesmo eu sabendo tudo sobre a sua vida, mesmo eu te conhecendo, mesmo eu sabendo os seus próximos passos, eu quero que você se relacione comigo, porque eu tenho prazer em me relacionar com você. Mas você tem tido prazer em se relacionar comigo? E a grande verdade é que a gente precisa ser sincero e dizer que a nossa geração tem se esfriado nisso. A gente não tem tido prazer em se relacionar com Deus, em simplesmente fechar a porta do nosso quarto, colocar uma música, colocar um louvor, fechar os nossos olhos e não esperar nada, apenas dizer: Pai, eu te adoro, eis-me aqui, porque eu te amo, porque eu te quero, porque o Senhor é a coisa mais preciosa que existe na minha vida, porque eu sou grato, porque você me salvou, me tirou de um fundo de poço, não sei aonde eu estava, mas sem você aqui hoje eu não estaria. E a gente tem perdido isso, porque a gente tem tratado da mesma forma com que a gente trata as coisas simples do nosso dia a dia, e Deus não é uma coisa simples. Se Ele não for prioridade, a gente nunca vai ter constância com Ele. E eu falo, né, eu sou líder de jovens lá no Ministério da Aliança, tem alguns amigos que andam comigo ali, o Davi, o Léo, e essa é uma grande pergunta dos jovens: cara, como eu faço para ser constante? Como eu faço para ser constante? Eu não consigo ser constante com o Espírito Santo, porque nós somos bombardeados a todo momento com internet, com Netflix, com videogame, com mídias, redes sociais. E a primeira coisa que eu pergunto é: você é intencional? E eles falam: como assim intencional? Quando você pega o seu dia, você gasta mais ou menos quanto tempo jogando videogame? Jogando um fifinha. Gasto 1h30 ali. Eu falei: pô, 1h30, né, considerável. E quanto tempo você tem gastado falando com Deus? 5, 10 minutos. Sabe? A gente está invertendo os valores.
E eu estou dando exemplo de jovens, mas às vezes a gente faz isso com o nosso trabalho, às vezes a gente faz isso com a nossa família, às vezes a gente faz isso com o nosso descanso, com o nosso sono, sabe? Quanto tem custado Jesus para você? Quanto tem custado o Espírito Santo? E eu creio que a forma como a gente lida é essa forma de entender que é um lugar de prazer. É um lugar de descanso, né? de amor, de gratidão por Deus. Mas como é a forma como a gente aplica? E aí agora, talvez, vocês ficam um pouco bravos comigo. Por quê? A forma como a gente aplica é a mesma forma como a gente aplica as coisas da nossa rotina. Porque se a gente não tem intencionalidade, a gente não consegue encaixar isso na nossa vida. Então, um exemplo prático, né? Eu coloquei um propósito de começar o meu dia um pouco mais cedo. Então, eu entro no trabalho ali umas 9 horas, eu começo o meu dia umas 7h30, faço ali meu café, porque eu sou meio viciado em café, adoro cafés, e aí sem um cafezinho não funciona. Então, faço um cafezinho, e eu fiz uma hashtag com os amigos meus que chama No Bible, No Coffee. Então, se não tem um café, não tem Bíblia, então eu já tenho que, entendeu? E aí eu começo meu dia ali, mas isso partiu de mim. Isso tem que partir de nós. A gente precisa se voluntariar, a gente precisa querer. E repare que eu não estou espiritualizando nada. Muitas vezes a gente fica esperando uma palavra, uma direção de Deus para se mover, mas nisso a gente que tem que perseguir a presença de Deus. A gente tem que se mover para onde Ele está. Né? Se a gente pega ali os apóstolos ali no dia de Pentecostes, eles tinham acabado de ver Jesus subindo aos céus e eles estavam como? Assim, vivendo a vida deles normalmente? Não, eles não estavam. Eles estavam reunidos ali juntos, buscando, porque eles estavam desesperados. E agora, Deus, e agora? Meu mestre não está mais aqui, e agora? E agora? Para onde eu vou? O que eu faço? E aí, o que acontece? O Espírito Santo, ele desce como fogo dos céus. E é como João disse, aquele mesmo Espírito está sobre nós hoje. Deus não mudou, o Espírito não mudou, mas a gente tem mudado. A gente tem deixado isso de lado. Então, no final das contas, a constância com Deus, ela é uma disciplina que ela parte de mim, mas se eu não conheço aquele a quem eu quero me relacionar, eu jamais vou ter prazer nele. Eu jamais vou querer estar ali, gastar o meu tempo, gastar o meu dia, porque as outras coisas são prazerosas. As outras coisas nos chamam a atenção e a gente precisa inverter o valor das coisas. Então, eu queria que aqueles que desejam assumir esse compromisso de fato, com base em tudo que você ouviu aqui hoje, tudo que você aprendeu sobre o Espírito, aqueles que desejam conhecer mais, criar um relacionamento, que você se coloque de pé no seu lugar agora. Aqueles que desejam ser constantes, aqueles que desejam ser transformados pelo Espírito. Aleluia, Deus. Ó Santo Espírito, eu creio que essa igreja, essa casa, vai viver um novo momento a partir de hoje. Nós estamos sendo batizados com um amor, com uma fome, uma sede insaciável de conhecer mais do seu Santo Espírito, de depender mais do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus fala que o Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos nem orar, e é verdade, porque nós dependemos tanto de Ti, Senhor. Mesmo quando nós não estamos dando valor, mesmo quando nós não estamos Te colocando como prioridade na nossa vida, o Seu Espírito continua intercedendo por nós. E
não temos como pagar isso, mas a sua misericórdia, ela é perfeita, o seu amor é doce e agradável, e nós estamos aqui dizendo, Senhor, eis-nos aqui, porque nós queremos aprender a ser constantes, nós queremos aprender a ter prazer na sua presença, nós queremos aprender, ó Pai, a não esperar nada além do seu doce amor, do seu toque suave, que nós possamos aprender, ó Pai, a buscar no secreto, ali no nosso quarto, na nossa casa, no nosso carro, no nosso dia a dia. Ó Senhor, hoje nós estabelecemos o compromisso, Pai, de ser uma igreja constante no Espírito. Eu declaro, Pai, que essa casa vai ser tomada por essa fome, por essa sede, de pessoas, homens e mulheres, jovens, completamente transformados, famintos por esse Santo Espírito, que não conseguem, ó Pai, fugir, nem olhar para a direita, nem para a esquerda, mas os olhos estão fixos no seu Santo Espírito. Em nome de Jesus, eu te agradeço por essa noite, ó Pai. Eu te agradeço pela sua presença abundante aqui, Santo Espírito. Em nome de Jesus. Aleluia. Que essa noite, meu amado,